Meus queridos, poxa, deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Gostaria de comentar com os senhores, é que eu acabei fechando. Não sei se vocês chegaram a ver uns embargos de declaração de Toledo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Acho que vai ser mais fácil eu abrir no celular do que procurar aqui no que eu fecho o WhatsApp no computador, porque senão fica pitando. Deixa eu localizar aqui. Mídias. Não sei se vocês viram, isso é uma situação, isso é real. Eu entrei no processo, me habilitei hoje no processo, num intervalinho que eu tive, só para verificar se é verdade, porque é tanta mentira que a gente vê hoje em dia, né? Dessas coisas a gente precisa constatar. Tem um processo que tramita na primeira vara civil de Toledo, e houve uma sentença, e o réu entendeu que a sentença ela não aprecia os pedidos de maneira adequada, sabe? É, E aí ele faz uns embargos de declaração, que você já sabe o que é embargo de declaração, né? E nesses embargos de declaração, o advogado do réu, que aliás, quem me mandou isso foi um amigo meu advogado, e eu falei assim, nossa, esse advogado tem muito mais coragem que eu, assim. Primeiro, eu não acho que eu faria um negócio desse, porque eu acho que não tem necessidade, mas existe uma ironia e um sarcasmo gigantesco, a meu ver, desnecessários. A meu ver, muito desnecessários, mas aí cada um vai atuando de uma forma, né? O advogado entendeu que a sentença ela aprecia que o juiz utilizou modelos, né? Coisas que não acontecem nesse país, e esse modelo ele não é necessariamente adequado com o caso traçado nos autos. E aí ele faz esses embargos de declaração, que são grandes, mas aí o que chama atenção é uma parte, uma folha, em que ele chama de preliminar de intervenção divina. Depois que eu ler a alegação dele, aí eu comento o porquê que eu estou falando isso para vocês, porque a gente está falando de processo. E aí alguns cuidados nessa vivência prática que a gente precisa de fato colocar. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte: embargo de declaração do réu, preliminar de intervenção divina. Opa, acho que agora vai melhorar o áudio. Estava com o fone aqui conectado e não estou com o fone na orelha. Aí ele fala preliminar de intervenção divina. E diz o seguinte: algumas situações na vida excedem o entender humano. Uma delas é o fato de até hoje a obra-prima Grow Woman, da Beyoncé, não estar disponível no Spotify. A outra situação incompreensível é a sentença, modelo de outros casos, pois fala de empréstimo com parcelas fixas quando o caso é de um cartão de crédito. Proferida no evento 118, que se trata de minuta do assessor possivelmente não revisada pelo magistrado, vez que trata de matérias estranhas aos autos, e deixou de analisar as teses da contestação. E como há situações que ultrapassam o entender humano, a gente deixa nas mãos do Senhor, façamos um breve pedido de intervenção divina nos autos. Senhor Jesus, Filho de Deus, guia e modelo da humanidade, toque o coração do magistrado e faça ele ler as alegações finais do evento 113, que possuem míseras 11 páginas e tem o resumo integral das teses da contestação. É sério, senhor. Eu cronometrei. A leitura não leva 5 minutos. Fazendo isso, o excelentíssimo magistrado verá que a minuta do assessor que ele corrigiu não tem nada a ver com o caso concreto. E, se possível, faça Beyoncé liberar Go Woman no Spotify. Grato, assim seja. E aí ele continua. Informa-se que a ausência de análise correta e apurada das teses levantadas nestes autos implicará em representação junto ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para a averiguação se as minutas de assessores de outros processos da primeira vara civil têm sido corrigidas com o devido cuidado. Gente,
tudo bem, assim, erros, mas me parece de uma petulância. Vou passar o número do processo, Roberto, porque vale a pena. O juiz respondeu essa semana. Eu tenho a resposta do juiz, tá? A decisão completa, inclusive, do juiz respondendo. Claro que condenou ele por embargos protelatórios, multa e mandou oficiar para a OAB, para ser apurada eventual prática de ato infracional ao Tribunal de Ética. Quando eu li, e eu tenho os embargos completos também, isso é só um pedaço que circulou, eu tenho ele completinho, porque são embargos bem grandes mesmo, e depois a decisão do juiz ela foi disponibilizada agora, dia 11, essa semana, sobre isso. Poxa, não é qualquer pessoa que escreve uma dessa. E aí eu fui olhar assim, o advogado, é advogado novo. A OAB do cara é 80 mil, 79 algumas coisas. Falei, ô, rapazinho tá que tá, né? Ou tem costas quentes de alguma maneira, né? Ou de fato existe uma coragem muito grande sobre essa situação. Como isso é uma questão, o processo é público, não existe nenhum caso de segredo de justiça ali vinculado, é, não vejo problema em depois colocar. Eu vou jogar essa foto no grupo dos representantes, Léo ou William, não sei quem está aí, por favor, é, manda para o grupo de vocês. Aí lá tem o número do processo. E aí vocês vão ter acesso a esses embargos de declaração, ele é do dia 25 de julho, menos de um mês. E aí nós temos a decisão dessa semana. Tá? Eu me habilitei, baixei essas coisas e aí vocês vão conseguir ter acesso a isso. De fato, isso é real, isso existiu. Bom, quando a gente pensa em processo, né, seja qualquer que sejam as nossas manifestações, alguns cuidados são necessários. Claro que a gente acha isso muito curioso, muito engraçado, é um momento para a gente dar ideia, né? É, jovem, é isso aí, Roberto. Dá uma olhada no processo, vocês vão ver. Daqui a pouco chega para vocês. O Léo está aqui? Vamos ver se o Leonardo está aqui. Ou o William? Estou sim, já encaminhei para o grupo da sala, já, Tiso. Então, obrigado. Léo. Aí vocês vão ter acesso a tudo. Tem um lado interessante, porque uma coisa que me chamou a atenção, que eu até comentei isso com um amigo, com esse meu amigo, né, que me mandou, porque eu até então não estava sabendo, é que a gente vê muito casos de magistrados dando lições nos advogados, né? Teve um recente daquela cidade do lado de Londrina, eu esqueço o nome. É bem do lado de Londrina mesmo. Quando você vai para Jacarezinho e tal, Ibiporã, né? Acho que é Ibiporã. Uma sentença lá de Ibiporã que o juiz meio que destrói o advogado e de uma maneira tão desnecessária e tal. E aí quando você pega o inverso, normalmente não é bem recebido, né? Esse tipo de situação. Particularmente acho desnecessário esse tom de deboche. No fundo até acho legal, mas acho desnecessário dentro da formalidade do processo. Quando a pessoa escreve isso, ela acaba assumindo um baita de um risco. Nada se compara a uma petição que eu li de um processo trabalhista de Marília. Isso já faz um bom tempo. E um advogado já um senhor, por perto da aposentadoria, já não estava bravo com tudo. Ali realmente ultrapassou-se todos os limites possíveis, porque ele xinga deliberadamente tanto a juíza quanto o promotor. E ele termina a peça, em vez de falar de ante o exposto pede deferimento, ele termina com Deus me ajude e me salve. Eu tinha essa peça inteira, mas acho que se procurar no Google acha. Isso gerou processo, mas ele não estava nem um pouco preocupado se ele ia perder a OAB ou não, porque já estava com a vida feita, enfim, não ia ser preso mesmo, com a idade que tinha, enfim, não estava tão preocupado com isso, né? Mas existe um cuidado que nós temos que ter dentro da formalidade dos processos, né? Em tese não, e concretamente, né, o judiciário não é lugar para esse tipo de coisa. Mas às vezes aparece isso, e é uma forma de tornar até um pouco divertido nessa dinâmica processual. Porque às vezes é tão teórico, tão maçante, que isso dá umas chacoalhadinhas, assim. Conforme eu for achando algumas coisas e tendo acesso, eu passo para vocês o que eu tiver. Porque é curioso, né? E que continue sendo os outros a terem esse tipo de ímpeto, porque você não precisa colocar a sua OAB a troco dessas coisas, né? Não tem sentido.
ficar brigando dessa maneira por causa de um processo, né? Se não for para resolver sua vida, não vai ter por que você fazer um negócio desse. Mas, então, e no meu caso, ainda se for para resolver sua vida, eu não vejo necessidade de, de fazer esse tipo de coisa, né? Mas é bastante curioso esse tipo de situação. Vamos seguir. A Natália já mandou no grupo aqui que ela vai usar isso. Isso é bem a cara da Natália, escrever esse tipo de coisa. Consigo imaginar, inclusive a Natália falando esse tipo de coisa. Mas direito penal é circo, então aceita qualquer coisa mesmo, não tem muito padrão, né? É claro que eu tenho que puxar a sardinha para aquilo que eu acho mais interessante. Vamos lá. Nós terminamos. Professor, Oi. o senhor já utilizou algum termo, alguma coisa assim, nesse Não, sentido de deboche? eu não gosto mesmo. Inclusive, teve uma situação que eu participei de uma audiência em Londrina, em um processo, inclusive um processo da Natália, meu e da Estela. Nós estávamos advogando para o réu. Acho que na segunda ou sexta vara civil de Londrina. E o advogado do autor era assim, extremamente debochado. Na audiência era mudo, 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 mudo. Terminava a audiência, ele se manifestava e fazia um monte de deboches, assim, falando que a minha testemunha era testemunha de viveiro. Isso é um termo antigo. Testemunha de viveiro é aquela testemunha treinada, sabe? Que utiliza viveiro no sentido de adestrada e tal, que eu teria forjado. Enfim, falou um monte de asneira, questionando o trabalho. Aí eu fico puto, me manifesto emputecido, mas tecnicamente peço para arriscar todos os argumentos e expressões que são de alguma maneira caluniosas e injuriosas e pedir para o oficial OAB. Assim, eu já respondi esses tipos de provocações. Isso já no processo. Mas de usar, não, de verdade, não acho legal. Não acho legal mesmo, não acho que é o lugar, sabe? É que também, eu não sei se já acontecesse alguma coisa tão absurda, se a. Eu não sei se alguma coisa tão absurda, se acontecesse em algum processo meu, se eventualmente eu não faria, porque sangue de barata eu também não tenho. Mas é que nunca aconteceu algo muito, muito absurdo que eu achasse que fosse necessário esse tipo de situação, sabe? Mas nunca usei, não. Nunca usei, não. A princípio, eu não acho legal. Não que eu não possa mudar de ideia um dia, né, gente? Mas é que tem hora que dá raiva mesmo. Algumas coisas acontecem que você fica muito de cara. E nesse aspecto, eu acho que ele só foi irônico, não acho que ele ofendeu, como é o caso do advogado de Marília, porque ali realmente o negócio foi muito feio. Se eu achar, vou procurar essa peça. Eu mando para vocês, porque ali realmente é muito fora da casinha, totalmente desnecessário mesmo. Mas aí eu passo para vocês. Vamos lá. Nós terminamos a nossa conversa de ontem falando sobre competência, né? Estávamos falando sobre as regras de competência, sobre aquela situação de competência relativa e absoluta, e nós encerramos relembrando, né? Quando que é competência relativa, quando que é competência absoluta. E aí nós vimos que a competência absoluta, ela é em razão da matéria da pessoa ou pelo critério funcional. Identificamos e pormenorizamos o que é cada uma dessa situação e falamos também de competência relativa, especificamente a competência que se desdobra em valor da causa ou pelo território, ponderando também a questão de competência de foro e de juízo, fazendo ali as devidas indicações. Paramos aqui sobre a alegação de incompetência. Pessoal, hoje, desde 2016, né, que é quando o CPC de 2015 entra em vigor, após o período de um ano de vacatio legis, nós temos uma diferença na alegação. E isso eu peço que os senhores tomem muito cuidado. Nesse costume bastante comum de se buscar modelos de internet, muita coisa está desatualizada. E se você escrever, por exemplo, no Google, alegação de incompetência, que é como você alega que o processo está num juízo incompetente, é muito comum que apareça para você exceção de incompetência. A exceção de incompetência era um nome que nós dávamos a uma manifestação que era feita no processo, como se fosse uma contestação, uma manifestação no meio do processo. E essa manifestação, chamada de exceção de incompetência, ela servia para alegar incompetência relativa.
Então, nós tínhamos a seguinte diferença. A incompetência relativa, ela era alegada por exceção de incompetência, que era essa manifestação incidental, à parte do meio do processo. Já a incompetência absoluta poderia ser alegada a qualquer momento. E se fosse alegada na contestação, ela era alegada em preliminar de contestação. Isso acabou no atual código. Hoje, não existe mais essa figura chamada exceção de incompetência. Hoje, isso não existe. Então, se você, por acaso, buscar na internet esse modelo, você vai achar, e aí você vai apresentar uma exceção de incompetência que não vai ser aceita por falta de previsão legal. Então, muito cuidado. Como que se alega a incompetência hoje? Hoje, jovens, nós fazemos uso do caput do artigo 64. Seja a incompetência relativa ou absoluta, não importa qual é a modalidade de incompetência que nós estamos falando aqui. Ela é alegável em preliminar de contestação. Então, o momento para se alegar a incompetência relativa ou absoluta é na preliminar de contestação. Lembra que a contestação ela é composta estruturalmente de alguns momentos. Toda manifestação processual, nós nos baseamos no 319, mas precisamos fazer algumas adequações quando não for uma petição inicial, porque especificamente o 319 fala de petição inicial. A contestação, ela tem aquele esqueleto básico de juízo competente, que é o endereçamento, a qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos, pedidos, requerimentos, a estrutura. Aliás, esse medo que eu percebo de algumas pessoas, não vou fazer civil na segunda fase, porque tem muita peça. Jovem, todas as peças de direito civil têm o mesmo esqueleto, têm a mesma estrutura. O que muda é um detalhe ou outro, e esses detalhes estão no código. É só encontrar os artigos. Toda manifestação, toda peça de processo civil é endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido, requerimento. Essa é a estrutura básica de qualquer peça de direito civil. E aí nós vamos fazer adequações. A inicial tem o valor da causa. Contestação tem valor da causa? Se tiver pedido contraposto, tem. Né? Que é aquela ideia que, na verdade, hoje a gente vai chamar de reconvenção. Mas a reconvenção dentro da contestação, né? Não mais como era antes. Mas, via de regra, a contestação não tem valor da causa. E contestação tem outros dois detalhes que só a contestação tem, né? Que é a preliminar ou as prejudiciais de mérito. Então, na estrutura que nós temos de uma contestação, nós temos as matérias que são alegáveis em preliminares, e o Código nos diz, antes de adentrar ao mérito, compete ao réu alegar as seguintes preliminares. Ele vai dizendo quais são as matérias que são alegáveis em preliminar. E temos a prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito, com esse nome, você nunca vai encontrar no Código, porque não existe essa previsão no Código. Aí é uma questão doutrinária, efetivamente. Porque muitas pessoas colocam as prejudiciais de mérito nas preliminares. Não fazem essa diferença. Na OAB, você vai fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. E qual a diferença entre uma preliminar e uma prejudicial de mérito? As preliminares, se acolhidas, elas gerarão a extinção do processo sem resolução de mérito. Em regra, tá? Já a prejudicial de mérito, como o próprio nome diz, elas vão gerar extinção do processo com resolução de mérito, com julgamento de mérito, conforme o artigo 487. Então, exemplo clássico de prejudicial de mérito que tem aos montes e que normalmente contestação que cai na OAB tem. Prescrição e decadência. Prescrição e decadência gera extinção com resolução de mérito. Então, não é preliminar, é prejudicial de mérito. Agora, se for uma outra coisa, como uma litispendência, coisa julgada, aí é preliminar, porque vai gerar extinção sem resolução de mérito. Na estrutura da peça pelo CPC, qual seria a ordem dessas alegações? Né? Estamos relembrando várias coisas ao falar desses assuntos. Nós teríamos, num primeiro momento, então, endereçamento, depois a qualificação das partes, claro que sendo contestação, primeiro vem o réu, depois vem o autor. Aqui é um ponto importante, cuidado com isso. Na prática, é muito comum que as pessoas façam o seguinte:
vai fazer uma contestação, aí coloca lá, réu, né, o nome do réu, vírgula, já qualificado na inicial. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar contestação em face da pretensão deduzida por autor, tal, também qualificado ou também identificado na petição inicial. Se eu fizer isso, eu terei prejuízo? Não. Se eu fizer isso na OAB, eu terei prejuízo? Terá. Existe uma regra técnica de redação jurídica em que toda primeira manifestação da parte ela precisa qualificar integralmente todo mundo. Então, se na contestação é o primeiro momento em que você está se manifestando como réu, no caso, o advogado do réu, você vai qualificar o réu por completo e você vai qualificar o autor por completo. Toma cuidado com isso, não perca ponto com coisa besta. Perde ponto por fundamento, por coisas que você não sabe, efetivamente. Não por coisa besta. Então, tem coisas que a gente tem que evitar. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Pela regra do CPC, primeiro vem as preliminares, porque preliminar é preliminar, vem antes, né? Depois das preliminares, naquele tópico que a gente escreve do mérito, aí eu faria prejudicial de mérito e depois o mérito propriamente dito. Isso seria a ordem normal. Na prática, jovem, qual é a ordem mais adequada? Aí a gente faz um raciocínio muito simples. O que é mais vantajoso para você? Quando eu falo você, pense no seu cliente, tá? É muito mais vantajoso uma extinção com resolução de mérito. Por quê? Porque se eu tiver uma coisa julgada material, que é a extinção com resolução de mérito transitada em julgado, né? A parte não pode entrar de novo. E se eu tiver uma extinção sem resolução de mérito, aí a parte pode corrigir o erro e ingressar de novo. E aí o juiz lê a peça em ordem, na ordem da narrativa, é natural, é uma questão básica, né? Então, é mais interessante na prática eu jogar de cara, logo após os fatos, a prejudicial de mérito. Porque se o juiz acolhê-la, já mata o processo com resolução de mérito. Se ultrapassá-la, aí eu vou para preliminar, para tentar a extinção sem resolução de mérito, e aí depois eu vou para o mérito propriamente dito. Essa é a ordem mais coerente, pensando na prática, tá? Vai cair aqui o sinal, a gente já retoma falando sobre essa alegação de competência e a translaço iudice. Já voltamos.